Todos com a paz do Senhor, amém? Amados, muito bom nós estarmos aqui. E a razão que nós estamos aqui é por causa de Jesus Cristo. Se não for por Ele, se não for por causa dele, não tem sentido. Eu lembro uma vez veio uma missionária na nossa igreja e ela falou algo que eu nunca esqueci. Ela falou assim: olha, a igreja pode fazer muitas coisas. Nós podemos fazer comemorações, eventos, trabalhos e tudo mais. Mas ela falou o seguinte: se Jesus não for a razão de nós estarmos aqui, nada disso tem sentido. Ele tem que ser a razão, tem que ser o porquê. Porque o dia que não tivermos, seja lá o que for na igreja, se as pessoas não estiverem na igreja, não fosse pra gente, por causa de Jesus, elas vão. Na verdade, mas se for por causa de Jesus, elas realmente vão estar caminhando, seja onde elas estiverem. Amém? Amados, eu sei que os irmãos se assentaram, então é confortáveis, né? Nós vamos ficar no pé mais um momento, só para nós lermos o texto aqui em Lucas, capítulo 2. Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25. Amém? Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. A palavra de Deus, ela nos fala o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele, conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Até aqui somente. Amém? Vamos orar ao Senhor. Coloca a tua cabeça, amado. Pai amado, Pai Santo, nós queremos, meu Deus, mais uma vez nessa noite, meu Deus, dizer a Ti, Senhor, somos gratos, Pai. Somos gratos, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, meu Deus, pelo Teu amor, ó Pai. Somos gratos porque entendemos, meu Deus, se estamos aqui, Pai, não é por nossa bondade, não é porque somos perfeitos, não, meu Deus, é por causa da misericórdia do Senhor, ó Pai. Por causa da graça de Jesus Cristo, meu Deus, por causa do sacrifício dele ali naquela cruz, Pai, por nossas vidas, Pai. Deus, obrigado, Pai, porque temos a certeza, ó Deus, que o Senhor nos ouve, que o Senhor se importa conosco, ó Pai, que a nossa vida ela é preciosa aos Teus olhos, ó Pai, e que, meu Deus, apesar de não merecermos, Pai, temos sido alcançados pela Tua graça, Senhor. Meu Deus, lemos a Tua palavra nesse momento. Pedimos, Senhor, fala, meu Deus, ao nosso coração. Fala a cada coração aqui, meu Deus, para que nós possamos compreender e principalmente, ó Pai, viver, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os amados podem sentar-se. Amém? Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, logo ali após o nascimento de Jesus Cristo, passados 8 dias, Jesus foi levado ao templo, ele foi circuncidado e levado ao templo ali para ser apresentado, conforme o costume e conforme a lei,
do Antigo Testamento. Então Jesus foi alguém que realmente cumpriu todos os requisitos da lei. E esse texto ele nos informa algumas coisas interessantes, somente Lucas, ele nos informa alguns detalhes com relação a esse dia. E é interessante que a família de Jesus não é uma família rica. E isso nos chama atenção porque, imagina, Jesus Cristo ele é o Senhor da glória, ele é o Deus Todo-Poderoso, e ele encarna, ele se faz ser humano, e ele não nasce num berço de ouro. Obrigado. Jesus não nasce no berço de ouro. Para falar a verdade, quando Maria, juntamente com seu esposo José, eles vão até Belém para fazer o recenseamento, participar do censo, não tinha nem lugar para eles ficarem, ao ponto deles ficarem em uma estrebaria. E Jesus ele nasce, e ele tem por berço um coxo de animal. Então não é o melhor lugar para alguém nascer, na verdade. Então Jesus ele vem a esse mundo de uma maneira bem humilde, uma família também humilde. E quando Jesus Cristo é levado ao templo, seus pais são pobres, né? No caso, Maria, sua mãe, José, estava ali como fazendo o papel do pai, né? Jesus não era filho biológico de José, mas eles eram pobres. A oferta que era feita ali por um primogênito quando nascia, geralmente era um animal, uma ovelha, um boi, um carneiro, alguma coisa desse tipo. Mas isso era para as pessoas que tinham uma certa condição. Quando as pessoas eram muito pobres, se permitia oferecer ovinhas, foi oferecido ali quando Jesus foi levado ao templo. E o que me chama a atenção nesse texto é que esse texto relata que nesse dia estava ali no templo um homem que foi ali ao templo, um homem chamado Simeão, e ele é citado aqui. Depois nós não vemos nenhuma citação a respeito de Simeão e nenhuma outra parte das Escrituras, mas a Bíblia nos fala algumas coisas interessantes sobre esse homem. Diz que ele era um homem justo e temente a Deus. Não é que ele era perfeito e não pecava, mas era alguém que era temente a Deus, que era justo. Aqui está dizendo que é alguém que procurava caminhar e viver de uma maneira que agradasse a Deus, em obediência à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, temendo ao Senhor em toda a sua vida. E ele esperava a consolação. Quando fala consolação, minha versão está assim, eu não sei como está nos irmãos, mas essa consolação de Israel diz respeito à vinda do Messias, daquele que havia sido prometido desde os textos lá do Antigo Testamento. E ele tinha essa esperança, como todo judeu na sua época tinha, da vinda do Messias, daquele que viria realmente para salvar o seu povo. E talvez no conceito dos judeus da época, eles tinham uma ideia de um Messias, um libertador político, um grande governante, alguém que viesse para tirá-los ali debaixo do jugo de dominação romana, porque nessa época eles viviam debaixo do domínio de Roma. Talvez eles tinham uma ideia de Jesus Cristo, né? Ou no caso do Messias, a ideia que eles tinham do Messias talvez não era bem aquilo que aconteceu, porque na realidade quando Jesus veio, vamos pensar que Jesus ele não supriu as expectativas de Israel. Pelo contrário, Jesus na Bíblia diz que ele veio para os seus, contudo os seus não o receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a Bíblia diz que todo aquele que o recebe, ele dá o poder para se tornar filho de Deus. Então isso é tremendo. E é interessante, amados, que Jesus está ali no templo. Vamos parar para pensar. Jesus foi levado ali ao templo para ser apresentado, e ele nasceu como um bebê, como qualquer outro bebê. A diferença, eu gosto toda a diferença, é que Jesus ele era perfeito. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu na cruz do Calvário, né, derramando sangue sem pecado. Eu fico imaginando, às vezes quando eu leio as Escrituras, eu não sei como é que se mostrou, eu fico imaginando como é que deve ter sido, sei lá, Maria ser mãe de Jesus. Imagina, a gente tem criança, né, a criança faz arte, mas imagina você ter um filho que não peca, que coisa estranha deve ser, né, que não faz uma alteração, que Jesus era perfeito. Eu fico imaginando como é que era Jesus na infância. Ele não pecava, ele nunca pecou. Nunca ele pecou. Ele era uma criança como outra qualquer, mas sem a natureza pecaminosa.
fala que o ser humano já nasce pecador. E ele é levado ali ao templo, e eu fico imaginando que ninguém ali se deu conta de que naquele dia estava ali no templo Jesus Cristo. As pessoas foram, quantas pessoas talvez foram ali no templo? Quantas pessoas talvez ali, talvez até esbarraram ali em José e Maria? Quantas pessoas talvez chegaram ali perto de Jesus, até falaram, olha que bonitinho, né? Porque todo neném geralmente o pessoal fala que bonitinho, né? O meu tô brincando. Então o que acontece? Já parou para pensar quantas pessoas talvez ali até viram Jesus Cristo encarnado, né? Não só saber que ele existe, mas viram, mas nem imaginavam que aquela criança tão frágil era o Salvador, era aquele que Deus tinha prometido que enviaria. Mas a Bíblia diz que nem todos, eu não li até o final aqui do 38, que nós temos também a profetisa Ana, eu estou falando mais sobre Simeão, mas nesse dia foi um homem ali no templo. E foi um homem ali no templo movido pelo Espírito Santo. Isso é importante, amado. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Sermos movidos, alguma coisa levou aquele homem a estar indo aquele dia ali no templo. Alguma coisa incomodou aquele homem para que ele fosse no templo. E quando ele chega ali, eu fico imaginando que ele chega ali e de repente quando ele vê o menino, Deus ali, o Espírito Santo deve ter ali confirmado algo no coração daquele homem. Por quê? Porque ele entendeu que ele reconheceu que aquele menino, ele não era qualquer menino. Que aquele menino, ele era um menino especial. Ele teve sensibilidade. Eu quero falar um pouquinho sobre isso daqui. Nós temos que tomar cuidado, de repente, às vezes nós estamos na igreja e nós não percebemos que Jesus está aqui. Que Jesus se faz presente. Não é verdade? Mas não estou sentindo nada. Mas... Olha, quantas pessoas ali passaram e nada. Nem perceberam. Jesus estava ali? Jesus estava ali, mas ninguém se deu conta, ninguém se apercebeu que Jesus estava ali. Mas houve alguém que estava ali, e não estava de qualquer maneira, estava ali realmente movido pelo Espírito Santo, né? Alguém que era temente a Deus, alguém que buscava viver uma vida correta diante de Deus, alguém que cria nas promessas de Deus, alguém que cria no Messias que seria enviado, alguém que era sensível a Deus, ao Espírito Santo de Deus. E essa pessoa, quando ela chega ali, ela percebe, ela teve percepção de que Jesus estava ali. Por que nós precisamos ser guiados, ouvidos pelo Espírito? Por que nós precisamos? Para que realmente a gente tenha mais percepção. Percepção das coisas da vida, percepção espiritual. Percebemos. Ser guiado, aí eu lembro de falar, mas como é que é ser guiado? Eu lembro quando a Viviane tirou carta. Graças a Deus hoje passou bastante anos, né? E ela hoje dirige bem. Mas quando ela tirou carta, eu assim, no começo, pai, eu vou dirigir aí, eu vou dormir um pouco, eu dormi assim, né? Porque ela não tinha prática ainda. E quando não tinha prática, é difícil você passar o controle, né? É difícil você passar o volante, você, né, ficar ali tranquilo com o passageiro. Por quê? Porque parece que você não tem o controle de nada nas suas mãos. Alguém já andou com alguém de carro que você andou assim, tenso, brincando, dirigindo junto com a pessoa? Eu tive algumas experiências assim, não muito boas, e de andar, e a pessoa está lá e eu estou aqui, estou conversando, aí quando eu começo a conversar um pouco menos, é porque eu estou preocupado. Né? A pessoa, não estou querendo distrair muito o motorista, porque já estou bem com medo. Né? Porque você não tem o controle. Se bem que a gente também acha que quando está no volante tem controle, não temos controle de nada. E a ideia de sermos guiados é nós entendermos que quem tem que ter o controle da nossa vida é Deus. Deus tem que estar no controle da nossa vida. Deus tem que estar direcionando a nossa vida. Eu lembro, e eu já comentei isso aqui, com uma irmã que ela falava assim pra gente: nossa, Deus me ajuda. A oração dela era assim: Deus me ajuda, o Senhor sabe que eu não quero errar. O Senhor sabe que eu não quero tomar nenhum caminho que não seja aquele que o Senhor quer da minha vida. Mas o Senhor sabe também que eu sou meio devagar para entender as coisas. Então Deus, fala do jeito que eu entenda. Se precisar dizer isso, mas me ajuda a entender o que o Senhor está falando comigo.
quando o Senhor está direcionando a minha vida, eu não errar. Eu creio, amados, esse é o tipo de oração que Deus ouve. A pessoa está orando: Deus, fala comigo, Deus, direciona a minha vida, Deus, estou expressando a liberdade de me guiar para que eu caminhe por onde o Senhor quer que eu caminhe, e eu não venha errar, eu não venha pecar, eu não venha me afastar da tua vontade, da tua presença, daquilo que o Senhor quer para mim. É o tipo de oração que eu creio, e eu tenho a absoluta certeza que Deus ouve. Eu não estou fazendo uma oração egoísta, estou fazendo uma oração para que Deus me ajude a ser e fazer e caminhar como Ele quer que eu caminhe, aquilo que Ele quer para a minha vida. Quando eu olho para esse homem, e é escrito que ele era justo e temente a Deus, é alguém que está procurando pautar a sua vida pela palavra de Deus, em obediência a Deus, em temor ao Senhor. E por causa disso, Deus, o Espírito Santo de Deus, agia na vida daquele homem e direcionava a vida daquele homem, e ele pôde experimentar coisas que outros na sua época não experimentaram. Mas já pararam para pensar quantas coisas nós às vezes deixamos de experimentar daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós não somos guiados pelo Espírito, ou porque às vezes a gente não dá o controle a Deus. Temos que entregar o controle ao Senhor. Temos que realmente pedir a Deus: Senhor, me ajuda a ser movido pelo Teu Espírito Santo, me ajuda a perceber as coisas de Deus. Temos sensibilidade. É interessante que Deus havia feito uma promessa a ele, que ele não morreria sem ver a salvação de Israel, sem ver a consolação de Israel. Olha que coisa tremenda, né? Ele pôde testemunhar Deus cumprindo as suas promessas em sua vida. Quando eu falo de promessa, tem gente que pensa que promessa de Deus é só, sei lá, Deus está te prometendo uma casa, um carro, e coisa. Se a gente for para as Escrituras, eu não estou falando que Deus não possa prometer ou abençoar, mas nós temos tantas promessas. Temos promessas de salvação, promessas de libertação, promessa de paz em meio às lutas, às dificuldades. Temos promessa de que se buscarmos a Deus em primeiro lugar, e as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus vai cuidar de nós, da nossa vida. Deus vai suprir. Amado, você não entender, Deus vai suprir o necessário. Se eu falar assim: Deus, o Senhor sabe, eu preciso tanto de um Porsche. Eu não preciso de um Porsche. E Deus sabe que eu preciso. Eu preciso. É para fazer com carro e igreja. Que com carro nada? Então pega uma barra, cada um pessoa. Então, às vezes nós pedimos aquilo que não precisamos. Meu Deus, Deus sabe que nós precisamos. Deus sabe que nós precisamos. E a Bíblia diz que quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, Ele vai cuidar das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos. Aquilo que nós precisamos, nem sempre, e algumas vezes, não é aquilo que nós queremos. Se eu perguntar para minha filha, tem coisa que ela quer, mas ela não precisa. Tem coisa que ela precisa, mas não quer. Ela precisa comer comida, algumas coisas que a gente põe na comida, ela não quer comer às vezes. Mas às vezes aquilo que não precisa quer. Nós também somos assim. Agora a Bíblia diz que Deus vai sim cuidar de nós. Nós temos promessa de que Jesus vai estar conosco todos os dias. Nós temos promessa de que seremos guardados quando estivermos diante do Senhor, Se nós cremos no Senhor, nós receberemos a vida eterna. A grande questão é que muitas promessas de Deus, algumas nós podemos experimentar aqui nessa vida, que é paz, que excede todo entendimento, cuidado de Deus, mas tem coisas que diz respeito à eternidade. Estamos eternamente com Deus. É uma promessa que não é para vamos dizer assim, específica para essa vida. Eu não estou morto ainda, não morri. Então, como é algo lá para o futuro, parece que não é tão importante. Quando na realidade isso é importantíssimo. Amados, o dia que nós morrermos, ou nós estamos com Deus, ou nós estamos sem Deus. Não tem um meio termo. Não tem uma sala de não tem. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Por isso é tão importante, é tão precioso
Se nós tivéssemos a consciência de quão sério é a nossa existência, essa vida e tudo que nós passamos aqui, nós valorizaríamos muito mais aquilo que Jesus Cristo faz por nós. Aqui esse homem ele pode testemunhar o cumprimento de Deus, da promessa de Deus na sua própria vida, mas ele pode também testemunhar aquilo que Deus está fazendo em prol da humanidade, do ser humano. Porque ele reconhece que aquele menino que nasceu, que ali ele está sendo apresentado no templo, ele é luz para os gentios, ele é salvação. Olha só, se agora pode deixar em paz teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. Ele entendeu que Jesus Cristo, ele não havia vindo apenas para o seu próprio povo, mas que Deus tinha o propósito de abençoar outros povos, outras nações. E nós temos que ter essa consciência. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós nos envolvemos com Deus, quanto mais nós começamos a entender que sim, Deus quer nos abençoar, mas não só nos abençoar. Deus quer abençoar outras pessoas também. Deus quer abençoar outros que também não o conhecem. E a maior bênção, meu amado, pode acontecer na vida de uma pessoa, ela conhecer a Jesus Cristo. Ela conhecer Jesus Cristo. Do que adianta a pessoa ser abençoada nesta vida e ela não entregar a sua vida a Jesus Cristo? Eu já citei algumas vezes aqui os 10 leprosos foram curados. 10 foram curados, 10 foram abençoados, 10 creram. Desses 10 só um voltou para agradecer a Jesus Cristo, e os outros 9 foram curados, mas a Bíblia não diz que foram salvos. Mas aquele que voltou, Jesus falou: olha, não foram 10? Cadê os outros 9? Só voltou você? E ele era samaritano. E aí Jesus vira para aquele homem e fala: tua fé te salvou. Não é interessante? Eu acho tremendo isso, que nós temos que realmente ter uma visão clara daquilo que Deus quer para a nossa vida, de como Deus realmente quer nos abençoar, mas não só nos abençoar, Ele quer também que outros sejam abençoados através da nossa vida. Quando Simeão fala que Jesus ele também é luz para os outros povos, meu amado, como é que outros povos vão conhecer a Jesus Cristo? Como é que outras pessoas vão conhecer Jesus Cristo se Jesus não está mais fisicamente presente? Ele não está fisicamente, mas Ele está presente através da igreja, através da minha vida, através da sua vida. Ele está presente. Jesus Cristo está em nós, através do Espírito Santo que em nós habita. E o próprio Jesus Cristo ele diz acerca de nós, acerca da igreja, que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele está falando que a nossa luz deve brilhar. Quem é a nossa luz? Não tem luz própria, amado, é Jesus Cristo na nossa vida. Tem que ser. Deve brilhar diante dos homens, para que eles conheçam, reconheçam a Deus. Nós devemos fazer diferença, devemos ser sal, para que outras pessoas conheçam a Deus. Então, quando é dito aqui de Jesus Cristo, nós vemos que Simeão, ele entendeu isso, que ele foi abençoado, mas que o propósito de Deus não era abençoar apenas a ele, mas também era abençoar outras vidas, outras pessoas. Esse menino que está aqui diante de Simeão é o mesmo Jesus que foi crescendo até chegar ao templo onde ele realmente começa o seu ministério e que veio especificamente para morrer. Jesus curou, Jesus alimentou pessoas, Jesus ensinou, Jesus fez muitas coisas. Mas qual é a real missão de Jesus Cristo? Qual é a real missão de Jesus Cristo? Ele diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Meu amado, Jesus ninguém tirou, eu gosto muito disso. Quando nós lemos isso, Jesus ele diz: a minha vida ninguém a toma de mim, eu a dou. Eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dar, poder para reaver. Jesus deu, meu amado, a vida dele para nós. A gente não para pensar, né? Porque, nossa, Jesus nasceu, mas imagina, a gente às vezes acha que abre mão de
muita coisa por Deus. Eu não creio, que nós abrimos mão de muitas coisas por Deus. Porque se a gente olhar para Jesus Cristo, o que Jesus Cristo abriu mão para vir nessa terra? Dá para nós termos uma ideia do que Jesus abriu mão, da glória e tudo mais? Sendo Deus Criador, tendo criado tudo que existe, tendo todo o poder, toda a glória e tudo mais, Ele abre mão disso e se faz ser humano. E vem a essa terra de uma maneira humilde. E se sujeita a ser como eu e você. E se sujeita a ser humilhado, maltratado, rejeitado. E se sujeita a morrer numa cruz. Por amor a você e por amor a mim. Diante daquilo que Jesus Cristo abriu mão por você e por mim, meu amado, será que dá para eu comparar qualquer coisa que eu faça por Ele? Qualquer coisa que eu venha abrir mão, sei lá, da minha vida por Jesus Cristo, será que se compara aquilo que foi feito por mim, o preço que foi pago pela minha vida? A palavra de Deus diz que não foi com prata, nem ouro, nem pedras preciosas, que nós fomos salvos, resgatados da nossa vã maneira de viver, mas através do precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado. Sangue precioso, amados. Não foi qualquer coisa. Jesus morreu por nós, pela nossa salvação, pela nossa vida. Simeão entendeu que Jesus tinha vindo para salvar, que Jesus tinha vindo. Eu fico imaginando, porque ele diz, continuando, o pai e a mãe do menino estavam admirados, José e Maria ficaram admirados daquelas palavras, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos de Israel, e como sinal de contradição. Assim os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Eu fico imaginando como que não deve ter sido fácil para Maria. Não é verdade? Jesus era o Salvador, e ela mesma reconhecia, a própria Maria reconhecia que Jesus era o Salvador. Mas ela foi escolhida para ser a mãe terrena, né, do menino que nasceu. E ela foi estar acompanhando e vendo tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus Cristo, a rejeição e tudo mais, e até mesmo a crucificação. E Simeão ele já está falando: olha, esse menino ele vai ser posto para a queda e para a elevação. Sabe o que ele está dizendo aqui, amado? Que muitos em Israel receberiam, aceitariam, ouviriam, compreenderiam e reconheceriam Jesus Cristo como quem Ele era, como quem as Escrituras diziam que era. Mas também muitos, talvez a maioria, não reconheceria, porque Ele foi rejeitado. Então ele está dizendo o seguinte: que vai ser a ruína de alguns e o levantamento de outros. É por isso que a Bíblia também nos diz que o Evangelho ele é o bom perfume de Cristo. Só que o Evangelho ele é vida para alguns e o Evangelho é morte para outros. Como é que o Evangelho, sendo boas novas de salvação, pode ser vida para alguns, mas para outros ele é morte? Porque o Evangelho, qual é a boa nova? A boa nova do Evangelho, a boa notícia, é que Jesus morreu pelos nossos pecados. Por que é uma boa notícia? Porque somos pecadores. Porque não temos como resolver a nossa situação diante de Deus. Porque não há nenhum justo nenhum sequer. Porque está todo mundo condenado. E aí vem a notícia de que Deus em Cristo Jesus está reconciliando consigo o mundo, não acreditando os pecados que nós merecemos e serão acreditados na nossa vida, na nossa conta, mas antes tirando esses pecados e colocando esses pecados sobre a pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que Deus nos considere perdão, sem pecado, não porque não temos, mas porque foram pagos. Essa é a boa notícia.
Como é que essa boa notícia pode ser também algo de condenação? É aquilo que Jesus Cristo ele nos diz. Porque o Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. E a condenação é que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então ele está falando o seguinte, que o Evangelho ele é uma boa nova sim, quando se é recebido, quando se é aceito. Mas quando não se é aceito, ele se torna julgamento para aquelas vidas. Por quê? Porque não há outra maneira, não há outro caminho de salvação. Não há. Então alguns realmente receberam Jesus Cristo, aceitaram Jesus Cristo, reconheceram que eram pecadores, porém outros não. Isso naquela época, isso não é diferente hoje. Meu amado, eu não sei como é que você se sente quando você... Eu tenho contato com muitas pessoas e é lógico que nós sabemos que convence o Espírito Santo. Mas se pudesse, nós não podemos. Devemos Jesus. Ai, se pudesse, não podemos. Mas podemos orar. Se temos oportunidade, podemos falar. Devemos crer que Deus pode salvar. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Infelizmente, será que todos serão salvos? Será que todos crerão? Não. Nem todos crerão. Nem todos ouvirão. Nem todos aceitarão. Mas tem aqueles que vão crer. Tem aqueles que vão aceitar. Nossa parte não é fazer as pessoas aceitarem, porque isso é impossível. Nossa parte é nós orarmos, é nós crermos, é nós falarmos, é testemunharmos, é vivermos, é sermos sal, sermos luz, é pedirmos Deus me dá graça para ser bênção, para fazer diferença. E Deus pode e vai usar a nossa vida para que outras pessoas conheçam Jesus Cristo, para que outras pessoas sejam salvas por Jesus Cristo. É dito assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Isso é interessante. Quando falo também aqui ó, que vai ser um motivo de contradição, amados, nem todos vão concordar a respeito de Jesus Cristo. Se nós perguntarmos para algumas pessoas o que você pensa acerca de Cristo, o que você acha de Jesus Cristo, talvez nós vamos ouvir de algumas pessoas, ele é uma pessoa boa, ele é um mestre, foi um religioso, alguma coisa desse tipo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é dessa maneira que a Bíblia o descreve. Um escritor bem conhecido, ele, que se converteu, ele falou, no século passado, ele falou algo muito interessante. Ou Jesus ele é Deus, ou ele é um homem muito mau, ou ele é noivo. Como assim? Jesus é Deus, um homem muito mau, noivo? Quem falou isso foi o escritor das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Por que ele falou isso? Ele era um agnóstico antes, mas ele se converteu. Ele falou assim, olha, quando estudando as Escrituras, ele chega à conclusão, se o homem diz que é Deus e faz promessa de salvação, e isso não é verdade, e ele sabe que isso não é verdade, então como que ele pode ser chamado de um bom mestre se ele deu esperanças falsas? E aquilo não é verdade. Então uma pessoa assim, ele é muito mal. Se ele não era Deus e se diz ser Deus e prometeu vida eterna para quem confiasse nele e tudo mais, perdão do pecado, ele não é Deus, então ele é muito mal, porque isso é uma maldade tremenda, né? Você dá falsas esperanças. Bom, mas vamos supor então que ele não é mal. Então se ele não é mal e ele disse que era Deus e ele não é, então meu amado, alguém que crê que é uma coisa que não é doido, não é? Então é doido. Agora, se Jesus não é nem doido e nem mal, e eu creio que não é nem doido nem mal, então só me resta uma última alternativa. Ele realmente é quem ele diz ser. Então não tem como nós ficarmos em cima do muro. Quando é dito que ele levantaria alguns e abataria outros, alguns seriam levantados, outros quedariam, significa que com relação à pessoa de Jesus Cristo não existe o meio termo. Não existe o meio termo. Ou eu creio que Jesus Cristo, Ele é Deus,
Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele diz quem Ele diz ser, ou eu não creio que Ele é. Não dá para ficar o meio termo, porque ou é ou não é. É por isso que quando Jesus Cristo esteve aqui e foi rejeitado por muitos, eles não criam que Jesus era o Messias. Eles não quiseram aceitar que Jesus é o Messias. Por isso que muitas vezes Jesus foi posto à prova. Por isso que muitas vezes eles tentaram pegar Jesus de alguma maneira, os fariseus, fazer Jesus cair em alguma contradição, porque eles não queriam reconhecer que Jesus era quem ele dizia ser. Porque às vezes eles tinham uma ideia de que Jesus era aquilo, Jesus deveria, né? O Messias deveria ser aquilo que eles queriam. É por isso que quando eu ouço alguns falando assim, não, mas o meu Deus, imagina que meu Deus vai julgar, imagina que meu Deus vai permitir que alguém vá para o inferno. E aí às vezes eu não falo, mas eu penso, realmente, o seu Deus não, mas o Deus da Bíblia, né? Porque às vezes a pessoa pode criar um Deus na sua mente que não reflete o Deus que a Bíblia diz. Não é que Deus vai mandar ninguém para o inferno. Não, amado. Deus não manda ninguém para o inferno. São as pessoas que vão para lá sozinhas. Quando elas decidem rejeitar Jesus Cristo. Quando elas decidem rejeitar o perdão dos seus pecados. Imagina a situação. Se eu não tenho como resolver minha situação diante de Deus, porque eu não tenho como pagar pelos meus pecados. Se Deus me oferece essa é a única alternativa e eu rejeito, eu sou louco, não é? Não é Deus? Não é verdade? Nós nunca poderemos dizer, amados, que Deus não nos ama. Uma coisa que nenhum ser humano vai poder dizer para Deus que Deus não ama. Ninguém vai poder dizer isso para Deus. Que Deus não se importa, não se importou. Deus ama. Deus se importa. A maior prova de que Deus se importa, Deus não deseja que ninguém se perca, ninguém seja condenado. É que Deus envia Jesus Cristo, amado. Deus permite Jesus Cristo se tornar uma criança, um ser humano. Deus permite Jesus Cristo viver uma vida humana, como eu e você. Deus permite Jesus Cristo morrer na cruz, no Calvário, por nós. Como é que nós podemos dizer que Deus não se importa conosco? Que Deus não vê a nossa vida? Que Deus vê, Deus se importa. Aliás, Deus se importa conosco, com certeza, muito mais do que às vezes nós nos importamos com Ele. Não é verdade? Muito mais. Quantas vezes nós não temos essa atitude de Simeão? Às vezes nós somos como aquela tiozinho do cântico, né? Eu vim buscar uma bênção. É lógico que se nós estamos no mundo a gente é abençoado. Mas nós temos que vir mais que isso. Senhor, eu vim te adorar. Eu vim lhe agradecer, Senhor. Eu vim te louvar. Eu vim te buscar, Senhor. Eu vim ouvir a tua palavra, Senhor. Eu vim aqui porque como nós cantamos a corça, né? Eu vim aqui, Senhor, porque eu preciso de ti. Não é verdade? Não, aqui porque nós precisamos de Deus. Se a gente não precisasse de Deus, não tinha razão para estarmos aqui. Mas eu tenho certeza que se você veio, se Deus te trouxe, é porque você precisa dele, é porque eu preciso dele. É porque Deus quer nos abençoar, Deus quer agir na nossa vida. É porque Deus quer que nós experimentemos aquilo que Ele tem na nossa vida. Como Simeão experimentou. O texto não diz se Simeão era velho ou não. Nós deduzimos. Por quê? Porque ele chega e fala: olha, agora você pode despedir, né, do teu servo em paz. Ou seja, senão ele fala assim: nossa, estou satisfeito. Aquilo que Deus tinha prometido, Ele cumpriu. Se eu morrer hoje, eu estou feliz na vida. Se eu morrer hoje, olha, grato a Deus. E você, meu amado? E se nós não dissemos hoje, Deus me diz: será que nós estaremos satisfeitos com a vida que vivemos? Com a maneira como caminhamos com Deus? O tanto que nós adoramos a Ele? O tanto que nós dedicamos de nós a Ele? Será que a gente
Poderia ter buscado mais, poderia ter orado mais, poderia ter lido mais as Escrituras, poderia ter sido bênção na vida de mais pessoas. Quantas coisas poderia? Pergunta aqui o pastor: quantas coisas não podem ser diferentes na nossa vida se buscarmos mais? Às vezes nós temos essa experiência aqui de Simeão, e eu lembro o Sr. José sempre falava isso para a gente, que estava na igreja, ainda passando aqui na igreja. É gostoso quando você ouve aquilo que Deus fez na vida de outras pessoas. É gostoso quando você ouve alguém testemunhar das experiências que teve com Deus, de como foi abençoado por Deus. Isso é edificante, lógico que é edificante. Mas ele fala uma coisa que é muito mais edificante, mais gostoso ainda do que você ouvir das experiências dos outros, é quando você tem as suas próprias experiências com Deus. Não é verdade? É quando você tem as suas próprias experiências com Deus. É quando você busca Deus, é quando você ora, é quando você lê a palavra e você sente Deus falando com você. Você sente Deus agindo na tua vida. Você sente realmente Deus abençoando outras pessoas através da sua vida. Porque, meu amado, Deus poderia fazer tudo isso sem nós. Não é verdade? Mas Deus decidiu usar a nossa vida. Deus decidiu usar a tua vida. Você tem sido movido pelo Espírito Santo de Deus? Você tem buscado se encher do Espírito Santo de Deus? Tem tido sede, tem tido fome, tem orado, tem falado: Deus, eu quero. A gente vê isso acontecendo na vida de Simeão. O texto não dá muitos mais detalhes, mas diz que ele era justo, diz que ele era temente a Deus. E a gente nós podemos nos perguntar: somos tementes a Deus? Somos justos? Procuramos realmente na nossa vida andar ali com o Senhor? Pedimos ao Senhor para nos ajudar? Queremos realmente ser movidos pelo Espírito de Deus? Queremos ter sensibilidade para perceber quando Deus está falando conosco? Isso é importante, amados. Ter sensibilidade. Tem coisa que você acha, vai ver que é coisa da minha cabeça. Não é não. Não é não. Será que você estiver ouvindo? Não, eu preciso falar com aquela pessoa, você não sabe por quê? Digo para os irmãos buscados. Mário já usou esse texto aqui, lá de Ezequiel 33:3, né? Clama a mim, que responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabem. Não sabes. Mas se nós buscarmos mais a Deus, se nós orarmos mais, nós lermos mais as Escrituras, com certeza nós podemos experimentar muito mais daquilo que Deus tem para a nossa vida. Os irmãos acham que, sei lá, a única coisa que Deus tem para nós é nós vimos a igreja, voltarmos, vimos a igreja, voltarmos. Isso sim faz parte da vida cristã. E é bênção, nós precisamos se congregar. Que é mandamento. Não deixemos de congregar, a Bíblia diz. Mas vai um pouco mais além do que isso. É tão gostoso quando você sabe que Deus te usou, não só aqui na igreja, mas lá fora. Quando você pode ser bênção na vida de alguém. Quando Deus te deu uma oportunidade para você testemunhar. Quando realmente você foi bênção dentro da sua casa, é muito, muito bom. É bênção. É bênção. Só que nós temos que querer. Nós temos que buscar. Que Deus quer
Deus quer. Se nós queremos, aí já é outra história. Por encerrar, eu lembro quando o pastor Osmar, ele tinha o curso de passo de fé. Na época a intenção era preparar um livro específico para o livro. Então o pessoal ia ficar 4 meses internado. O dia inteiro eles ficavam. E aí o pessoal ligava: pastor, estou orando, e eu não sei se é vontade de Deus eu estudar mais a Bíblia e... né? Ai meu Deus do céu, que tristeza quando você faz para ele. Olha aqui, meu irmão, que a vontade de Deus que você conhece mais dele é, que a vontade de Deus que você ore mais é, que a vontade de Deus que você estude a Bíblia é. Eu não sei se é a vontade do irmão, quando era irmão ficava bravo. Se é a vontade do irmão, eu não sei, mas de Deus é. E isso é verdade, amados. Que a vontade de Deus que nós venhamos ler a Bíblia, mais do que lemos, é. Que a vontade de Deus que nós venhamos orar, é. Que a vontade de Deus que a gente venha colocar a nossa vida mais e mais à disposição de Deus, é. A questão não é se é a vontade de Deus. Não precisa nem perguntar: ai Deus, será que o Senhor quer me usar? O que você acha que não é explicar se a gente pensar? É lógico que Deus quer te usar. É lógico que Deus quer te abençoar. É lógico que Deus quer fazer coisas na sua vida. É lógico que Deus quer cumprir a vontade dele na sua vida. Isso não é uma coisa que eu preciso orar para descobrir se Deus quer fazer isso. Agora, o que eu tenho que orar é para Deus me ajudar a saber como que eu posso fazer para eu não atrapalhar. Às vezes não é nem para eu ajudar, mas é para eu não atrapalhar Deus a cumprir a vontade dele na minha vida, a usar a minha vida. Porque muitas vezes, amados, somos nós que impedimos. Não é ninguém. Somos nós que impedimos Deus de agir na minha vida, na nossa vida. Ah, mas você não sabe, minha vida. Ah, mas você pode orar. No mínimo você pode orar. Você pode fazer alguma coisa ao Senhor. Mas a pessoa acha: mas eu não tenho tempo, não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, mas quem te disse que... É que tem aquela pessoa que acha, liga lá para o pastor: o que você está fazendo agora? Ah, está orando. Bom, como o senhor está fazendo nada, dá para o senhor ver aqui, cara. Terrível. Misericórdia. Tem gente que acha que não vai fazer nada. Quando se história de um pastor, que ele chega na igreja, a igreja Deus abençoando, pessoas sendo salvas, outros. E aí ele chega um pouco mais cedo, a igreja no Brasil às vezes fica aberta, dependendo, né? E ele chega e encontra uma senhora que, aos olhos da igreja, a senhorinha de idade, ela não fazia nada, porque ela não estava envolvida em nenhuma área da igreja. Mas quando aquele homem chega na igreja e encontra aquela senhora orando, ela estava de joelho, não tinha visto o pastor, o Senhor abençoa essa igreja, abençoa cada irmão, Senhor. Ajuda cada um a crescer, te conhecer mais. Abençoa a vida do pastor, abençoa a vida de cada pessoa que tem ministrado, pregado, falado. E ela orando por toda a igreja. E sabe o que Deus mostrou no coração do pastor? Eu estou abençoando essa igreja. E uma das razões é porque essa minha serva tem que orar e intercedir. Que pode ser que é algo que não seja nada para os outros, mas é muita coisa. Então sempre existe uma maneira de nós sermos bênçãos, de Deus usar a nossa vida, de nós buscarmos a Deus. Sempre. Mas ela não podia fazer muita coisa aos olhos humanos, mas ela podia orar. Pelo menos orar. E você pode. Quem é que pode orar aqui? Quem? Amém. Ah, estou amém. Então você vai ter que orar. Vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei, meu irmão, o tal do coração. Simeão, ele foi no templo aquele dia, movido pelo Espírito Santo de Deus. E naquele dia que ele foi ali, ele teve um encontro especial com Jesus Cristo. Ele pôde ver realmente Deus cumprindo suas promessas de salvação, as suas promessas em sua vida. Eu quero dizer para ti também, se você for movido pelo Espírito Santo, se você estiver buscando a Deus, você também vai, como Simeão, eles
encontro especial com Jesus Cristo. Você vai poder experimentar Deus cumprindo as suas promessas em sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem promessas para a vida de cada um que aqui está. Você vai poder experimentar ver Deus agindo na vida de outras pessoas e às vezes usando a tua própria vida para que isso aconteça. Para isso, precisamos ser justos, tementes a Deus. Precisamos buscar mais. Precisamos orar mais. Precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Precisamos realmente estar dispostos a permitir Deus agir na nossa vida. Se assim fizermos, não só a nossa vida é abençoada, a bênção, meu amado, não é só quando a nossa vida é abençoada, mas é quando somos abençoados, Deus torna a nossa vida uma bênção a outras vidas. Esse deve ser o desejo do coração. Você ser bênção para outras vidas. As pessoas que Deus coloca no teu caminho, no teu redor. Pai amado, Pai Santo, nós somos gratos, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos, Pai, porque Jesus Cristo, Teu Filho, ó Pai, Ele abriu mão, meu Deus, de estar ali na glória. Ele abriu mão, meu Deus, de todo, meu Deus, do esplendor, Senhor. E Ele se fez ser humano, como cada um de nós, Senhor, que Ele estava. Oh, meu Deus, se achava na forma de ser humano, meu Deus, nós sabemos que Ele viveu uma vida humilde. Sabemos que Ele foi humilhado, sabemos que Ele foi rejeitado, sabemos que Ele foi maltratado. Ó Deus, sabemos que Ele se deu e entregou sua vida, Pai, na cruz, Pai. Ó Deus, por nossas vidas, Pai. Mesmo que foi morrer, meu Deus, para não passar por nada daquilo, Jesus Cristo se sujeitou a morrer naquela cruz por cada um de nós, Pai. Ah, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida, Senhor, de gratidão. Ah, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a não buscarmos o Senhor por motivos egoístas, Pai. Ó Deus, abençoa o Teu povo sim, ó Pai. Mas, Senhor, abençoa-os para que sejamos bênção, Pai. Não simplesmente para que sejamos abençoados, não, meu Deus, mas para que sejamos bênção, Pai. Peço que nos ajuda, meu Deus, cada filho Teu, Pai. Ajuda cada marido, cada esposa, Senhor, a ser bênção, meu Deus, dentro do lar, Senhor. A sermos bênçãos para os nossos, a sermos bênçãos aqui na igreja, Pai. A sermos bênçãos lá fora, meu Deus, onde tantas pessoas não Te conhecem, meu Deus. Pai, Tu conheces a igreja, Tu sabes as necessidades do Teu povo, Pai. Ó Deus, melhor do que eu, Tu sabes, Pai. Ó Deus, eu peço, meu Deus, incomoda, Pai, Teu povo, Pai, para estar a Ti, meu Deus, buscando em primeiro lugar, Senhor, Tua justiça, Teu reino, ó Pai, para que aquilo, meu Deus, que é necessário, Pai, na vida de cada um, meu Deus, venha estar sendo suprido, ó Pai. Ó Deus, Tu sabes por cada um de todo esse lugar, ó Pai. Tu sabes como está cada coração, meu Deus. E eu sei que Tu sabes como tratar cada um de nós, Pai. Peço restaura, meu Deus, cura, tira, Senhor, toda tristeza, Pai, toda angústia, meu Deus. Coloca confiança no Senhor, ó Pai. Desperta o Teu povo, meu Deus, para estar buscando a Tua presença, para estar buscando a Tua face, meu Deus. Coloca fome, coloca sede, meu Deus, no nosso coração, Pai, pelo Senhor, Pai. Peço, meu Deus, pelas pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Ah, Senhor, traz salvação, traz libertação, traz transformação, Senhor. Nos dá graça, nos dá sabedoria, meu Deus. Coloca nos nossos lábios, Pai, as palavras certas, Pai. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Precisamos do Senhor, Pai. Precisamos da Tua graça, precisamos do Seu amor, Pai. Fala conosco, fala com a Tua igreja, Pai. Fala com o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Recebe nessa noite, meu Deus, a nossa gratidão, Pai.
Recebe nessa noite, meu Deus, o nosso louvor, ó Pai. Essa nossa oração, meu Deus. Esse nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amado Deus, te abençoe. Você possa ser movido cada dia mais a buscar o Senhor, a buscar a presença dEle, com certeza. Tudo que Deus tem para a tua vida, se você o buscar, Ele vai concretizar. Amém?